Bom dia, pessoal! E aí, só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Gandra. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Física. Pessoal, na aula passada nós encerramos o conteúdo de Dinâmica, onde estudamos um pouco sobre as forças e como aplicar as leis de Newton. Agora nós vamos para o setor 2 do nosso livro, tá? Então a orientação é para que vocês assistam essa videoaula acompanhando com o material didático de vocês aberto. Então nós estamos no livro 2, setor 2, página de 166 a 170. É importante que vocês grifem e anotem as partes mais importantes trabalhadas no nosso slide. Vamos lá? Pessoal, o nosso assunto hoje será movimento uniforme. Nós vamos estudar um pouco sobre o movimento uniforme e alguns conceitos importantíssimos para ele, tá? Esse tipo de movimento é um movimento que a gente encontra no dia a dia em algumas situações. Quando, por exemplo, uma pessoa ela caminha numa velocidade constante. Vamos supor, uma pessoa caminha 6 km por hora. Isso é um exemplo simples de movimento uniforme. Como a gente pôde observar, nós temos o seguinte: quais são as características para que esse movimento seja considerado uniforme? Então, eu preciso ter um módulo da velocidade escalar instantânea constante. Como assim constante, professor? Ela não pode variar. Então, vamos supor que o móvel ele tem uma velocidade de 10 km por hora. Ela precisa ser constante de 10 km por hora. Tá? Então, nesse caso, todo movimento uniforme, vou chamar ele de MU, movimento uniforme, ele precisa ter uma velocidade constante diferente de zero. Tá? Então, ela vai ser constante e diferente de zero. Como a sua velocidade escalar ela é constante, isso tem um significado. A gente pode concluir que o móvel ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Olha um exemplo aqui do ladinho. Ó. Imagina o seguinte, se eu falo que a velocidade desse móvel ela vale 2 metros por segundo. Se eu falo que ela vale 2 metros por segundo, a cada 1 segundo ele percorre 2 metros. Então, por exemplo, ó, quando eu falo que a velocidade vale, então, aqui 2 metros por segundo. Isso significa ó, que aqui no instante de tempo zero, o móvel está em repouso. Aí ele anda 1 segundo, 2 metros. 2 segundos, mais 2 metros. 3 segundos, mais 2 metros. 4 segundos, mais 2 metros. Então, isso significa que a cada 1 segundo que passou, ele percorreu 2 metros. Ou seja, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Outra característica, para o movimento ser uniforme, o uniforme é constante. O que é constante? A velocidade. Então, esse tipo de movimento, como a velocidade não varia, eu não tenho aceleração, ou seja, a aceleração é nula ou igual a zero. Tá? E por último, o móvel animado de movimento uniforme ele pode ter duas trajetórias, as trajetórias retilíneas ou curvilíneas. A respeito da trajetória, nós podemos dizer o seguinte: imagina que a gente tem uma bexiga contendo um gás leve que ele sobe em movimento retilíneo. Então, essa bexiga, o exemplo que eu dei aqui há pouco, ela percorre uma trajetória, então, retilínea. Nessa trajetória retilínea, eu falo que o movimento uniforme ele é o MRU. O que seria o MRU? Seria o movimento retilíneo e uniforme. Então, nesse caso aqui, a gente consegue relacionar essas características do nosso movimento. Ele é uniforme por quê? Porque ele tem uma velocidade constante, ou seja, ele percorre espaços iguais em tempos iguais, e ele é retilíneo por conta da trajetória. Agora, num outro exemplo, que eu tenho uma criança sentada numa roda gigante em movimento. Quando a velocidade da roda gigante é constante, a criança também está em um movimento uniforme. Só que na roda gigante, o movimento é um movimento curvilíneo, ou seja, o corpo vai estar em MCU, que é o movimento circular uniforme. Então, o movimento uniforme, nós temos dois tipos que dependem da trajetória. Se a trajetória for retilínea, eu tenho o MRU, e se ela for curvilínea, eu tenho o MCU. Dando continuidade, quando nós estudamos o movimento uniforme, nós temos alguns conceitos importantíssimos para estudar.
O primeiro deles é a função horária do espaço para o movimento uniforme. Pessoal, quando eu falo função, eu estou falando de uma relação matemática entre duas grandezas. Horária é qual grandeza física? Horária remete a tempo. E espaço remete a posição. Então, nesse caso, imagina que eu tenho aqui um móvel num tempo zero, numa posição zero. Ele se locomove com uma velocidade constante e ele vai ter um tempo t, ele estará numa posição s. A partir da fórmula da velocidade, que nós vimos lá no livro 1, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação, final menos inicial. Nesse caso, como o tempo inicial é sempre zero e a velocidade média é a velocidade v, eu posso falar que t menos zero é t. Agora, multiplicando aqui em cruz, vai ficar v vezes t é igual a s menos s0. Agora, o S0 está negativo, passa para lá positivo. Então, a gente vai chegar na equação final, que é a função horária do espaço para o movimento uniforme. O pessoal brinca que essa equação é do só sorvete. Por isso que eu tenho S é igual a SO mais V vezes T. Só sorvete. Tá? Para que essa equação serve, professor? Ela serve para você prever qual é a velocidade do móvel em determinado instante de tempo. Então, esse S significa posição final, para o determinado instante. O SO ou S0 a posição inicial. O T, o instante de tempo. E a velocidade representada pela letra V. Um exemplo. A função horária do espaço determina o espaço do móvel no instante qualquer do movimento. Vamos supor que eu tenho um móvel que ele se movimenta numa função dessa, 6 mais 4t. Se eu souber o tempo, eu consigo descobrir qual vai ser a posição final. Olhando essa equação e comparando aqui com o só sorvete, o primeiro valor que vem sozinho é a posição inicial, SO. Então aqui 6 é o valor do meu SO. Então eu posso falar que o SO é igual a 6. Professor, como o senhor sabe disso? Só comparando, toda função ela vem nesse padrão. O primeiro valor é a posição inicial. Então 6 é o SO. E a velocidade? A velocidade ela multiplica o tempo. Então aqui na equação eu tenho 4t, ou seja, a velocidade vale 4 metros por segundo. Nesse caso, agora se eu quiser descobrir qual é a posição final, depende do t. Para o t valendo 0, 4 vezes 0 é 0, mais 6, 6. Agora se o t vale 1, 4 vezes 1, 4, mais 6, 10. Se o t vale 2, 4 vezes 2, 8, mais 6, 14. Se o t vale 3, 4 vezes 3, 12, mais 6, 18. Viu como é simples? Então, a função horária da posição no movimento uniforme, ela serve para a gente calcular a posição final, dependendo do instante de tempo em que o móvel se encontra. Ou vice-versa, tá? Se eu der o tempo para você, você pode calcular também a posição. Pessoal, quais são as classificações do movimento uniforme? O movimento uniforme, ele depende da velocidade. Existem duas classificações possíveis. Quando a velocidade é maior que zero, ela é positiva, eu classifico o movimento como progressivo. Isso significa que a posição vai aumentando ao longo do tempo e que o móvel está se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória. Olha aqui embaixo, a trajetória está indo no sentido positivo e o carro está indo no sentido positivo da trajetória. Em outro exemplo, é como se eu estivesse indo para Campo Grande. Eu falo para vocês que a minha trajetória é daqui a Campo Grande. Se eu vou nesse sentido, eu faço um movimento progressivo. Agora, em contrapartida, quando a minha velocidade é negativa, essa velocidade negativa não significa que eu estou freando, mas significa que eu estou andando no sentido contrário à da trajetória. Então, nesse caso, o móvel se desloca no sentido oposto. Esse movimento nós classificamos como um movimento retrógrado. Olha aqui o exemplo do carro, que interessante. O positivo está para a direita, entretanto, o carro está indo para a esquerda. Então, nesse caso, o movimento do carro é um movimento retrógrado, tá? Ou também regressivo, que significa que ele está indo para trás. Voltando àquele meu exemplo, se a minha trajetória é ir daqui para Campo Grande, a trajetória, o movimento retrógrado é se eu fosse para Sonora, porque eu estou voltando ao invés de ir para o meu destino, tá? Aqui no Para Aprender Sempre, ele dá um exemplinho aí de exercício resolvido, tá? E é bem importante aí que vocês
observem ele. Pessoal, diagramas horários. Toda função na matemática ela pode gerar um gráfico. Então, isso seriam os diagramas horários. Os diagramas horários são gráficos em função do quê? Horário é tempo, então em função de tempo. O primeiro gráfico que nós vamos trabalhar é o diagrama horário, espaço versus tempo. Lá na matemática, nós temos aqui, no plano cartesiano, o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Nesse caso, nós teríamos o seguinte: toda vez que for construir um gráfico espaço versus tempo, o espaço vai ser o eixo y e o tempo vai ser o eixo x. É importante lembrar que o tempo nunca é negativo, não tem como voltar do tempo até então. Então, nesse caso, o tempo começa do zero e vai para frente. A posição pode ser negativa? Pode, porque eu posso andar para trás, né? Isso geograficamente falando, tá? Vamos dar um exemplinho de gráfico aí para vocês. Todo gráfico a gente pode dar com os dados em uma tabela. Então, aqui eu tenho, por exemplo, quando o tempo vale 0, a posição vale 6. Quando o tempo vale 1, a posição vale 9. Quando o tempo vale 2, a posição vale 12. Esse gráfico está correto? Esses dados estão corretos? Lembra que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, olha só. De 0 para 1 segundo, passou quanto tempo? Passou 1 segundo. Aumentou quantos metros? 6 mais 3, 9. Aqui aumentou mais 1 segundo, ó, de 1 para 2. Aqui aumentou de 9 para 12, então aumentou 3. Aqui aumentou de 2 para 3, aumentou mais 1 segundo. E aqui embaixo aumentou quanto? De 12 para 15, aumentou 3. Então, está certo. Isso é o movimento uniforme. Eu ando espaços iguais em tempos iguais. Agora, por meio da tabela, a gente consegue construir o gráfico. Observe o seguinte. Então, no gráfico, eu coloco todos os valores de tempo. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E no eixo Y, eu coloco todos os valores de posição. 6, 9, 12, 15 e 18. E ligo os pontos. Ó. Para o tempo 0, a posição vale 6. Para o tempo 1, a posição vale 9. Para o tempo 2, a posição vale 12. Para o tempo 3, a posição vale 15. 4, 18, 5, 21 e assim por diante. Ao ligar todos os pontos, eu tenho uma reta. E essa reta, ela é uma reta crescente. Como que eu sei que é uma reta crescente? Porque ela está crescendo ao longo do tempo. Conforme o tempo passa, minha posição tende a aumentar. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Agora eu tenho essa tabela da mesma forma. Eu tenho o tempo aqui em cima e a posição aqui embaixo. Só que aqui, ó, conforme o tempo aumenta, a posição diminui. Ó. Então o tempo vai de 0 para 1, aí diminuiu 2. Ó. 8 menos 6, 8 menos 6, aliás, 8 menos 2, 6. Aqui passou mais 1 segundo. Ó. Quando passa mais 1 segundo, 6 menos 2, 4. Aqui de 2 para 3 segundos, passou mais 1 segundo. De 4 para 2 é menos 2. Então isso é um movimento uniforme, porque ele percorre espaços iguais de menos 2 metros em tempos iguais. Vamos construir o gráfico. Coloca os valores de tempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca os valores da posição. 8, 6, 4, 2, 0 e menos 2. Agora liga os pontos. Ó. Para o tempo 0, a posição vale 8. Para o tempo 1, a posição vale 6. Para o tempo 2, a posição vale 4. Para o tempo 3, a posição vale 2. Para o tempo 4, a posição vale 0. Para o tempo 5, a posição vale menos 2. Traça a reta. Essa reta me deu uma reta decrescente. Essa reta decrescente porque o móvel está diminuindo a posição ao longo do tempo. Então, a partir do gráfico, eu posso classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Lembra que nós vimos na classificação inicial. Progressivo é quando a velocidade é maior que zero, ou seja, positiva. E retrógrado porque a velocidade é menor que zero, ou seja, negativa. Tá? Muitas vezes, para resolver um exercício de cinemática, vai ser necessário construir um diagrama horário do espaço. Vou ensinar vocês agora a construir o gráfico. Tá? Geralmente, o exercício vai te dar a função. Ó.
4 mais 2 vezes t. A partir dela, nós vamos construir o gráfico. Primeiro, eu preciso calcular qual vai ser a posição em função de t. Para isso, eu monto uma tabela, tá? E você vai atribuir valores para t. E a partir do valor que você atribui para t, você encontra o espaço S. Dica do professor: escolhe valores baixos para t, queridos. Porque se você escolher um valor muito alto, você vai ficar com um gráfico muito grande. Então, a minha recomendação é que vocês usem valores pequenos. Dê menos trabalho a você mesmo. Então, quais são os tempos que eu escolhi aqui? 0, 1, 2 e 3. E a posição? A posição você calcula. A função não é 4 mais 2t? Se o t vale 0, 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4 metros. Agora, se o tempo vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Então, para o tempo valendo 1, a posição vale 6. Para o tempo valendo 2, 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Então, para o tempo valendo 2, a posição vale 8. Para o tempo valendo 3, 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. Para o tempo valendo 3, a posição vale 10. Agora é hora de pôr os dados no gráfico, né? Então, nesse caso, eu tenho, a posição é 4 para o tempo 0. Está aqui no gráfico. A posição 6 para o tempo 1. A posição 8 para o tempo 2. E a posição 10 para o tempo 3. Traço o gráfico, assim formou a reta, né? Classifica esse movimento para mim. Esse movimento é um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque essa reta é crescente. E isso significa que a minha velocidade é positiva, ou seja, maior que 0. Outro tipo de exercício que pode ter lá em cinemática para vocês resolverem é tirar dados do gráfico. Então, tem exercício que pede para você construir gráfico e outros para que você tire informações do gráfico. Vamos supor esse exemplo. Eu tenho o gráfico pronto e eu quero retirar informações do gráfico. Primeira informação importante que eu posso tirar é a posição inicial, S0. A posição inicial ela vale para o tempo valendo 0. Olhando nesse gráfico, para o tempo valendo 0, a posição vale 8 metros. Então, nesse caso, eu posso falar para vocês com toda certeza que a posição SO inicial equivale a 8 metros. Qual outra informação a gente pode retirar desse gráfico? Eu posso calcular a velocidade. Como eu calculo a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é a posição inicial? É 8. E a posição final? 0. Então, coloca aqui para calcular. Posição final, 0. Inicial, 8. 0 menos 8. Qual é o tempo inicial? O tempo inicial é 0 e o tempo final são 2. Então, vai ficar 2 menos 0. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4 metros por segundo. Então, eu calculei a velocidade a partir do gráfico. Pessoal, é importante que tudo na física existe coerência. Essa velocidade é negativa. Está coerente com o gráfico? Tá, porque quando o gráfico tem uma função com velocidade negativa, o gráfico é sempre decrescente. Então, essa reta está decrescendo. E o movimento é um movimento retrógrado, tá? Ou regressivo. Outra possibilidade de fazer o mesmo cálculo é usando a trigonometria como base. A velocidade, eu posso falar que ela é igual à tangente de θ, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔS, que vale 8, e o cateto adjacente é a variação do tempo, que vale 2. Menos 8 dividido por 2 vale menos 4, tá? Da mesma forma, chegamos ao mesmo resultado. Pessoal, aliás, tem uma curiosidade que o livro traz para vocês, né? Sobre o Hitler. Hitler ele usava uma saudação característica, quando ele esticava o braço um pouco inclinado para cima e todos o acompanhavam, né? Heil Hitler. Quando o Führer ele trazia esse gesto, né? Ele estava querendo dizer para que o movimento fosse progressivo, ou seja, há uma similaridade entre o gesto de Hitler com o movimento progressivo na física.
E, de fato, o termo progressivo significa que avança, né? E avançar combinava com os propósitos de Hitler, né? Em avançar contra os seus inimigos. Pessoal, dando continuidade, outro tipo de gráfico que nós temos é o diagrama da velocidade versus tempo. Esse gráfico é um gráfico mais simples, ó. No eixo X eu tenho tempo e no eixo Y eu tenho a velocidade. Como eu preciso que a velocidade seja constante no movimento uniforme, o gráfico vai ser sempre uma reta paralela ao eixo X, ó. Então eu tenho uma reta mostrando que a velocidade ela é constante ao longo do tempo. Ela é uma reta linear, ela não pode nem crescer nem decrescer, tá? Mas o mais importante desse gráfico é a consequência disso. Como eu tenho um gráfico V vezes T, como esse, velocidade versus tempo, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter o ΔS. Por quê, professor? Porque lembra da forma de velocidade média. Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Se você multiplicar cruzado, ó, ΔS é igual a V vezes T. Nesse caso, o gráfico é V vezes T. Então, por isso que eu posso calcular o ΔS pela área do gráfico, tá? Então, a gente pode concluir o seguinte. ΔS, o deslocamento, é numericamente igual à área do gráfico. Por que eu tenho esse N em cima do igual? Porque numericamente significa que eles possuem o mesmo valor numérico. Porém, eles não possuem a mesma unidade de medida. Por exemplo, a unidade de medida de área é metros quadrados e de deslocamento é em metros, tá? Então, eles têm unidades de medida diferentes, mas possuem o mesmo valor numérico. Aqui tem um exemplo resolvido, ó. Eu tenho um gráfico, né? E a partir desse gráfico eu posso calcular a área. A área vai depender da figura do seu gráfico. Exemplo, esse gráfico é um retângulo. Como eu calculo a área de um retângulo? A área é igual a base vezes a altura. Qual é a base? A base vale 4. Aliás, a base aqui vale 3 e a altura vale 4. 3 vezes 4, 12. Como a velocidade é negativa, a área vai ser negativa. Ou seja, o ΔS vale menos 12 metros. Isso porque aqui é um movimento retrógrado, tá? Eu tenho uma velocidade negativa. Outro exemplo, só que agora progressivo, ó. A velocidade é essa, né? Eu posso usar essa propriedade, então. A área do gráfico é sempre igual ao ΔS. Então, qual seria o deslocamento dessa partícula? Essa figura é um trapézio, não é? Então, se é um trapézio, qual a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base maior? A base maior de 0 a 40 são 40. De 10 a 40 são 30, é a base menor. Então, vai ficar 40 mais 30 vezes a altura, que seriam 20. Dividido por 2, que dá ΔS é igual a 700 metros. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Resolvam os exercícios que eu vou passar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeira, mas sincera. Tchau, tchau.